A aerodinâmica é o estudo do movimento de corpos dentro de fluidos e das forças resultantes de suas interações. Essa ciência é de grande importância não só para a automobilística, como para a aeronáutica. Neste trabalho, focaremos no estudo da automobilística e no seu desenvolvimento ao longo dos últimos anos. A aerodinâmica nos automóveis se divide basicamente em dois principais pilares: o arrasto e o downforce. A seguir, observamos uma lista dos temas que serão abordados no trabalho. O primeiro tema abordado é o arrasto, seu conceito teórico e sua evolução histórica. O conceito de arrasto é facilmente explicado se observarmos um túnel de vento. Nele, as turbinas criam um fluxo de ar que corre paralelamente ao veículo e simula o muro atmosférico enfrentado pelo seu movimento. Basicamente, o arrasto é a força de atrito provocada pela interação entre a superfície do carro e as moléculas do ar, e é expressada por uma força de direção igual e sentido oposto ao seu deslocamento. Além de túneis de vento reais, programas de computador são capazes de simular seu funcionamento. Nesse caso, o programa Falcon da Autodesk permitiu a observação dos efeitos do arrasto em diversas formas geométricas. Vemos aí um fluxo de ar bidimensional sobre um automóvel, que representa as diferentes pressões sobre a superfície do mesmo. As cores mais avermelhadas representam valores maiores de pressão, e as mais azuladas, valores menores. O efeito do arrasto é facilmente observado na região frontal do veículo, onde forma-se uma zona de alta pressão que representa o atrito direto do ar contra a frente do carro. O valor da força de arrasto depende de uma série de variáveis descritas na seguinte equação. A primeira delas é a velocidade, representada pela letra V. A letra L representa a chamada área de referência, que não consiste necessariamente em uma secção transversal do veículo, mas envolve cálculos complexos para ser determinada. A letra P, por sua vez, representa a densidade do ar. O CD é o chamado coeficiente de arrasto, ou coeficiente aerodinâmico do corpo. Ele é um valor sem unidade calculado experimentalmente, normalmente em túneis de vento, e criado para englobar em uma única variável uma série de fatores complexos envolvidos no cálculo do arrasto. Dentre esses fatores estão a forma do corpo, sua inclinação em relação ao ar, a viscosidade e compressibilidade do mesmo. Usando o mesmo programa, é possível verificar as variações do efeito do arrasto sobre objetos com diferentes formas geométricas. Formas mais arredondadas apresentam coeficientes aerodinâmicos menores, e por isso, a força total de arrasto sobre elas também é reduzida. Comparando esses dois veículos, fica claro que aquele que possui formas mais aerodinâmicas sofre menos força de arrasto sobre si. É interessante observar também que a hélice de uma usina eólica, projetada para lidar com ar, apresenta força de arrasto muito pequena sobre si e, portanto, deve apresentar baixo coeficiente aerodinâmico. A tabela a seguir apresenta os coeficientes aerodinâmicos de diversas formas em ordem crescente. A gota, em teoria, apresenta o menor coeficiente aerodinâmico possível, de cerca de 0,08, enquanto de um carro de passeio gira em torno de 0,4. A fim de analisar a evolução histórica dos desenhos automobilísticos, apresentamos uma linha do tempo que mostra alguns dos carros mais vendidos no mercado norte-americano nas últimas décadas. Observamos que, além de apresentar desenhos cada vez mais atraentes e seguros, a indústria automobilística teve como objetivo a redução do arrasto aerodinâmico, em vista de garantir a melhoria na performance e a redução no consumo de combustível de seus veículos. Isso é claramente perceptível tanto nas imagens quanto nos gráficos que virão a seguir. Vamos apresentar em seguida alguns gráficos com dados relativos aos veículos mostrados nessa linha do tempo.
O primeiro gráfico é o dos coeficientes aerodinâmicos. Nele, fica clara a redução desse índice ao longo do tempo, que foi de 0,58 para 0,3, num período de 51 anos. Neste outro gráfico, podemos observar uma redução média de cerca de 20% nos tempos de aceleração desses carros no mesmo período. Neste último gráfico, observamos um aumento de cerca de 30% na velocidade máxima desses mesmos carros nesse mesmo período. Nesse momento, damos fim à primeira parte da apresentação e vamos ao estudo do downforce ou sustentação negativa. Há basicamente duas maneiras de se criar downforce. A primeira delas é através do uso de aerofólios. Segundo as equações de Bernoulli, sempre que há o estreitamento na passagem de um fluido, provoca-se um aumento de sua velocidade e uma redução na pressão estática sobre a superfície por onde ele passa. Esse é o princípio básico de funcionamento de um aerofólio. Mas como faz o aerofólio para acelerar o ar apenas em uma de suas superfícies? A explicação tradicional é de que o ar, tendo que percorrer um caminho maior na parte superior do aerofólio, tem que fazê-lo mais rapidamente para conseguir chegar junto com o ar da porção inferior ao final do mesmo. Essa explicação, porém, apresenta uma grave incorreção. O ar da parte superior e o da porção inferior do aerofólio não chegam juntos ao seu final. Através da observação quadro a quadro das linhas de fumaça de um túnel de vento, é possível perceber esse processo claramente. Se fez necessário, portanto, a busca por uma outra explicação. O que acontece de fato é que a passagem de um fluxo de ar sobre o aerofólio provoca o surgimento de um vórtice na sua região traseira. Esse vórtice, tendo sentido anti-horário, causa o surgimento de um contrafluxo de sentido horário que balanceia o momento angular. Se fizermos uma simples soma vetorial do fluxo e do contrafluxo, notamos que na parte superior eles se somam, enquanto na de baixo se cancelam. Assim, os vetores resultantes são maiores na parte de cima. E assim, o ar da parte de cima é mais rápido que o de baixo. Isso provoca uma redução de sua pressão. E a diferença entre as pressões cria uma força de sustentação para cima. Nos aerofólios dos automóveis, o processo é idêntico, mas em sentido oposto, utilizando-se os mesmos de ponta cabeça. O resultado é a criação de uma força para baixo, cujo nome é sustentação negativa ou downforce. Aí vemos um aerofólio em ação. Retomando o que havíamos dito, a segunda maneira de se criar downforce é através do chamado efeito solo. Um veículo que se desloca sobre uma pista recebe um fluxo de ar contrário a seu movimento que se divide entre a parte superior e inferior. O fluxo inferior é obrigado a se comprimir para ocupar a região entre o dorso do veículo e o solo. Nessa compressão, de acordo com os mesmos princípios de Bernoulli, ele sofre uma aceleração e uma consequente redução de pressão. Como a pressão em cima se mantém, isso cria downforce. Reduzir a altura do veículo em relação ao solo permite amplificar esse efeito e é uma das maneiras mais utilizadas hoje em dia para a obtenção de downforce. A equação de downforce é muito parecida com a de arrasto, com a única diferença sendo no coeficiente, que agora é de sustentação. O aerofólio de um Bugatti Veyron funciona como de um avião, sendo controlado por computador de acordo com a velocidade e a situação do veículo. Na parte inferior dessa Ferrari, utiliza-se uma placa única que impede a formação de turbulência nessa região e garante maior efeito solo. Neste outro veículo, vemos o uso de saias laterais e frontais, as quais também ajudam no efeito solo. Este, por sua vez, apresenta defletores frontais, os quais desaceleram o ar que passa por cima do carro e contribuem para o efeito solo. Este quadro apresenta basicamente um resumo evolutivo das formas aerodinâmicas dos carros de corrida. A Mercedes W196 Streamliner de 1954 tipifica a obsessão pela redução do arrasto característica dos anos 50.
O Matra MS2 de 68 foi o primeiro carro a incorporar em seu desenho o uso de um aerofólio com o objetivo de criar downforce, e por isso foi campeão invicto por muitos anos. Dez anos depois, as saias laterais rebaixadas do Lotus 78 representaram o início da chamada Era do Efeito Solo. A BMW Williams F1 de 2003 é um grande exemplo de um carro de corrida atual, no qual todas as superfícies são pensadas para reduzir o arrasto e aumentar o downforce. Embora essencial, o aumento de downforce gera inevitavelmente um aumento no arrasto, e por isso, hoje em dia, os engenheiros se veem obrigados a procurar um equilíbrio entre essas variáveis a fim de atingir a forma ideal. Concluindo, vemos que a aerodinâmica nos dias de hoje leva em conta os seus dois pilares tradicionais, a redução do arrasto, para garantir performance e redução do gasto de combustível, e o aumento de downforce, para garantir dirigibilidade e segurança dos automóveis. Além disso, variáveis como a segurança, a praticidade e a estética dos veículos devem ser levadas em conta para a produção de automóveis de qualidade. Mas eu não vou falar sério agora, só estou falando para você ouvir. Vemos aqui um aerofólio. Você tá gravando ainda? As cores mais avermelhadas representam uma... A forma, a gota, apresenta a forma até... A forma da gota... Calma. A gota é teoricamente a forma... A gota é teoricamente a forma aerodinâmica. Então aí eu falo da gota, falo dos carros. Ai, cara. Agora eu vou querer começar a rir toda vez. Não posso, chega. Não, agora não dá, peraí, velho. Não vai. Enough!